como a biotecnologia pode ser utilizada para a produção de vacinas. Então, várias vacinas que nós conhecemos são produtos biotecnológicos. Por essa razão, existem uma série de aspectos interessantes que valem a pena a discussão, tá? Eu sou doutor em biotecnologia, então vamos começar a nossa discussão. E eu começo falando sobre biotecnologia, inicialmente mostrando essa notícia recente, inclusive, né? Covid-19, o número de casos e óbitos tem maior queda desde 2021. Então, facilmente você consegue acessar essa notícia no site da Agência Brasil. Dentre as muitas coisas que são discutidas ao longo desse texto, existe um aspecto bastante interessante, que é a correlação entre o número de internações, o número de casos, a diminuição do número de internações e do número de casos, com a vacinação, com a progressão e a evolução da vacinação da população brasileira. Então, aqui, as vacinas como produtos de biotecnologia estão resolvendo um problema de saúde pública e, consequentemente, vão acabar resolvendo uma série de outros problemas econômicos, por exemplo. Só que antes da gente falar das vacinas, eu acho que já é de senso comum que elas são bem importantes, que elas são bastante interessantes, mas vale a pena antes a gente entender o que danado é imunização e como essas vacinas ocorrem, né? E como elas funcionam. Então, aqui nesse modelo, a gente está vendo como o seu corpo é capaz de desenvolver o que nós chamamos de imunidade. Tem problema quando ele deu uma travada aqui. Na hora que ele dá o zoom. Mas ele continua gravando? Então, tá de boa, mas assim, só fazer um teste aqui rapidinho, pai. Toda vez que eu for aqui eu vou usar o zoom algumas vezes, né? Agora tá de boa. Tá. Bom, então, aqui nesse modelo, nós podemos ver nessa ilustração como o seu corpo desenvolve defesas. Então, esse é um modelo baseado no adoecimento, tá? Existem algumas formas de você conseguir desenvolver o que nós chamamos de imunidade ativa, que é quando o seu sistema imunológico ele é literalmente treinado para te defender ou para neutralizar agressores. Então, nesse modelo, o que a gente está observando? Então, vamos pegar aqui o próprio coronavírus, tá? Então, ele consegue inicialmente se absorver a célula hospedeira, tá? A gente vai falar mais lá na frente quem são esses receptores e essas proteínas, porque elas têm uma relação direta com essas vacinas. Então, esse vírus ele invade o seu tecido, ele se multiplica e, em algum momento, componentes da nossa imunidade, ou seja, células da nossa imunidade, irão capturar essas partículas virais, irão capturar esses vírions. Aqui a gente está vendo o exemplo de um desses componentes da imunidade, que são as células dendríticas. Tá? Poderia ser um macrófago aqui também, mas mais comumente são células dendríticas, que são células especializadas em capturar agressores e posteriormente apresentar parte desses agressores para outras células da nossa imunidade. Então o que está acontecendo aqui? Essa partícula viral que foi anteriormente capturada, agora ela vai ser apresentada para um grupo de células conhecidos como células TCD4, linfócitos do tipo TCD4 ou linfócitos TCD4 auxiliares. O que eles fazem? São linfócitos reguladores. Essas células são importantíssimas para a ativação de vários outros mecanismos de resposta. Então veja, primeiro você foi invadido, depois esse agressor ele foi capturado. Essa célula apresenta partes desse vírus para os linfócitos TCD4, que posteriormente vão desencadear respostas que nós chamamos de efetoras. Então, pode destruir uma célula sua que está invadida com o vírus, ou, mais importante, né, e certamente mais conhecido de nós, a produção de anticorpos. Então, o que está acontecendo aqui? Ativamente, o seu sistema imunológico está sendo treinado nesse contexto contra o coronavírus. Tá? Poderia ser sarampo, poderia ser gripe, enfim, poderia ser qualquer outro tipo de agressor. Então, esse é o exemplo natural. Essa é a condição natural que você adquire imunidade. Professor, isso é seguro? É o que acontece com a maioria de nós, né? Quando você pegou catapora em algum momento na sua vida, quando você entrou em contato com alguma bactéria e eventualmente você acabou adoecendo.
Só que aqui você precisa contar com sorte também. Por quê? Porque nesse curso, nesse caminho, o que está acontecendo? Bom, você está sofrendo, você está adoecendo. E espera-se que seu sistema imunológico seja capaz de responder de forma eficiente no tempo adequado. Caso contrário, se o vírus, que está em constante multiplicação, vencer essa batalha, o paciente ele pode vir a óbito. Então, naturalmente, algumas pessoas, quando adoecem, morrem e outras acabam adquirindo imunidade. Então, esse é o raciocínio central. Bom, por que eu contei essa história? De um jeito bem resumido, tá? E bem rápido. Porque existem outras formas de a gente conseguir imunizar ativamente o indivíduo. E o jeito mais eficiente de se fazer isso sem adoecer, sem brincar de roleta russa com a doença, é vacinação. Então, quando você está se vacinando, basicamente a gente está introduzindo no indivíduo, está introduzindo no ser humano partes de agressores, que podem ser bactérias, que podem ser fungos, ou que podem ser vírus, tá bom? O objetivo, claro, aqui é treinar o seu sistema imunológico sem que você desenvolva a doença, porque isso é naturalmente mais seguro, tá? Então, baseado nesse raciocínio central, agora a gente vai começar a discutir quais são as vacinas disponíveis hoje em dia, quais são as tecnologias utilizadas para a produção de vacinas. E aí, nesse momento, eu vou dividir essas tecnologias em dois grandes grupos, tá? Então, um grupo, esse do lado esquerdo, tá? Que é conhecido como plataformas ou tecnologias clássicas, são as vacinas mais antigas, por assim dizer, né? Aquelas que certamente as pessoas estão mais acostumadas a ouvir falar. E aqui no lado direito, a gente vai discutir as vacinas de nova geração, especificamente as vacinas de vetor viral e as vacinas baseadas em RNAs. Então, pensando inicialmente nas vacinas de tecnologia clássica, né, ou as vacinas mais antigas, as primeiras vacinas que foram desenvolvidas, eu separei aqui 3 delas. Não existem só esses 3 tipos, mas eu separei esses 3 tipos para a gente discutir. Então, a primeira é uma vacina de vírus inativado, vírus completamente inativado. E por que ele está cinza aqui nessa imagem? Simples. Eu pego as partículas virais, eu seleciono essas partículas virais e mato-as. Então, eu inativo completamente. A partir daqui, então, eu produzo o biofármaco, eu produzo o material que vai ser injetado num paciente e, posteriormente, o sistema imunológico ele vai ter contato direto com essas partículas virais aqui. Professor, o vírus se multiplica dentro de mim? Não. Ele se replica dentro de mim? Jamais. O que acontece aqui é que você tem um número finito de vírions, ou de partículas virais em ti. Qual a grande vantagem disso? O vírus está morto. Muito improvavelmente você vai ter algum tipo de problema em consequência de uma multiplicação viral ou algo do tipo, tá? Bom, aqui embaixo, nesse exemplo do meio, o que a gente está vendo? Perceba que a partícula viral está azulzinha, né? Por quê? Porque esse aqui é um exemplo de tecnologia conhecida como vírus atenuado. Então, em cima era inativado, aqui embaixo são vírus atenuados. Por que ele está atenuado, professor? Se for traduzir isso do jeito mais simples, significa dizer que o vírus consegue se multiplicar, mas ele perdeu a sua capacidade patogênica. Tá? Os micro-organismos eles possuem uma série de ferramentas que auxiliam eles a te invadir, a te causar prejuízo, que nós chamamos de fatores de virulência. Então, quando fungos, bactérias e vírus utilizam esses fatores de virulência, você eventualmente pode adoecer. Então, o que é feito aqui nesse contexto? Esses vírus eles ficam, entre aspas, mais fraquinhos, então eles perdem a capacidade patogênica, e existem algumas formas de se fazer isso. Tá bom? Bastante utilizado também, maior vantagem é a de que você vai ter partículas virais se multiplicando em você, porém sem te causar doença, aumentando a chance de contato dessas partículas com o seu sistema imunológico e daqueles eventos que nós discutimos anteriormente, tá? E também existem as vacinas conhecidas como vacinas de subunidade. Se eu for parar para comparar com os 2 exemplos que eu acabei de discutir, tanto vírus inativados completamente quanto vírus atenuados, eu trabalho com a partícula viral inteira. Então pense que o vírion ele tem várias estruturas, tá? Núcleo capsídeo, alguns têm envelope, são várias estruturas. Aqui não. Nessa vacina de subunidade, eu estou colocando um pedacinho. Estou colocando uma partezinha do vírus. Geralmente aquela partezinha que ele utiliza para te causar doença ou para te invadir.
Tá? Então, nesse contexto, o seu sistema imunológico ele vai ser eficiente e vai gerar respostas específicas contra uma pequena parte do vírus. Tá? Então, inclusive, eu consigo prever contra qual antígeno, né, contra qual partícula vai haver essa resposta. Coisa que fica um pouco mais difícil da gente fazer a previsão em relação aos vírus quando eles estão completos. Então, existem algumas vacinas hoje em dia que são baseadas nessas plataformas. Tá? Aqui no caso das vacinas de subunidade, existem algumas variantes conhecidas como vacinas de toxoide, ou seja, toxina inativada, como acontece com a vacina da difteria ou com a vacina do tétano, por exemplo, mas a grande maioria das vacinas conhecidas como clássicas, elas são baseadas em uma dessas plataformas, em um desses métodos, ou utiliza vírus morto, ou utiliza vírus inativado, ou utiliza parte de um componente viral para treinar o seu sistema imunológico. Tá? Só que a grande discussão em relação às vacinas atualmente, e que foram discussões, inclusive, que geraram muitas polêmicas e mentiras do ponto de vista acadêmico-científico, tem a ver com essas duas vacinas aqui, tá? As vacinas de vetor viral e as vacinas baseadas em moléculas de RNA. Então, essas duas vacinas, elas têm uma tecnologia completamente diferente. Por quê? Porque na vacina de vetor viral, por exemplo, eu utilizo um vírus que vai funcionar como se fosse um carteiro, como se fosse um sistema de entrega, literalmente. Daí vem o nome, vetor. Tá? Entregar o que, professor? Bom, vai entregar material genético e esse material genético vai ser utilizado para produzir proteínas e, posteriormente, treinar o seu sistema imunológico. Pensando no contexto de Covid, tá? Do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, o que é que tem aqui dentro? Dentro tem alguma região, algum material genético, algum gene de interesse específico do corona, tá bom? Do SARS-CoV-2. E fora? Bom, fora eu tenho uma partícula viral que não tem nada a ver com coronavírus. Geralmente se utiliza o adenovírus. Então olha só como o raciocínio é um pouquinho mais complexo, né? Por quê? Porque eu tenho um vírus que não tem nada a ver com corona. Ele está servindo só de carteiro, só de sistema de entrega, porque dentro dele existe material genético, aí sim, do vírus que me interessa, que nesse caso é o SARS-CoV-2. Quando eu paro para pensar nas vacinas de RNA, o raciocínio ele é um pouquinho mais simples. Por quê? Porque aqui, ao invés de estar baseado em DNA, aqui no caso das vacinas de RNA, eu tenho uma molécula de fita simples. Então eu tenho uma molécula de RNA, literalmente, que codifica o que, professor? Bom, que codifica alguma informação que você quer treinar o seu sistema imunológico. Nesse caso, esse RNA contém informações do coronavírus. Perfeito? Então, enquanto nas vacinas de vetor viral existe DNA, que de fato vai ser introduzido nas suas células, a gente vai discutir isso em maiores detalhes daqui a pouco. No caso das vacinas de RNA, o que é introduzido em você é o RNA do coronavírus. Tá bom? E aqui fora, professor, eu não estou conseguindo observar nenhum vetor viral. Gostei dessa história de vetor viral servindo de carteira. Quem é que envolve essa partícula de RNA mensageiro? Aqui é uma estrutura gordurosa que nós chamamos de lipossomo, tá bom? Então eu não posso simplesmente pegar esse RNA mensageiro, deixar ele nu e então injetar no paciente. Por várias razões, esse RNA pode ser destruído, enfim, por vários componentes das nossas células e muitas vezes até por componentes ambientais mesmo. Então, esse RNA mensageiro, ele precisa ser envolto em algum tipo de cápsula biológica, que nesse contexto, na grande maioria das vezes, é uma membrana muito similar à membrana plasmática, inclusive, conhecida como lipossomo. Só que aqui em cima, você está mostrando para mim, né, está aqui nesse esquema, uma vacina de DNA. Qual é a diferença dessa para as de vetor viral e para as de RNA? Bom, o que eu tenho aqui é um plasmídio recombinante. Tá, baseado em tecnologia de DNA recombinante, onde eu injeto diretamente no paciente. Por que a gente não vai discutir esse modelo? Simples, porque ele ainda é pouco imunogênico. Tanto que se você resolver procurar no seu dia a dia informações de notícias simples mesmo, tá? Não de notícia especializada, revista especializada não, você vai ver que as vacinas são baseadas ou em vetor viral ou em RNA mensageiro. Nenhuma delas atualmente utilizada no Brasil é baseada na utilização de plasmídios e DNA diretamente introduzido no paciente. Perfeito? Então agora a gente vai começar a entender um pouco mais como essas vacinas são produzidas, como é que eu consigo então desenvolvê-las e posteriormente como elas
funcionam, tá? Então, a primeira delas, naturalmente, eu já havia mostrado para vocês, são as vacinas de vírus atenuado. Lembro que eu falei anteriormente, vacina de vírus atenuado. O vírus ainda tem capacidade replicativa, mas ele perdeu capacidade patogênica. Ele se multiplica em ti, mas não te causa doença. Via de regra é assim, né? Então, se você conhece a história do Edward Jenner, você provavelmente deve se lembrar que ele tentou treinar o sistema imunológico de seres humanos a partir de amostras que ele obteve de vacas doentes com varíola. Então, a varíola tem uma versão que é animal e outra versão que é humana. Então, o que o Edward Jenner fez? Ele simplesmente foi lá, pegou partículas virais, amostras biológicas da vaquinha que era doente, fazia essa inoculação em pessoas e, posteriormente, as pessoas não desenvolviam a varíola humana. Um raciocínio bem simples, uma história bem simples da gente relembrar o que Edward Jenner fez, tá? Então, significa dizer que as partículas virais que eram produzidas na vaquinha, elas treinavam o sistema imunológico nos seres humanos e esse treinamento ele servia para que você ficasse protegido contra a varíola humana. Se eu for parar para pensar em relação às vacinas de vírus atenuado, o que acontece? A gente utiliza uma série de métodos e técnicas para inativar os mecanismos de virulência desse vírus. Professor, como é que a gente faz isso de um jeito muito simples? Multiplica essa partícula viral num hospedeiro que não é o definitivo. Nesse caso, se o hospedeiro definitivo é o humano, se o vírus é capaz de causar doenças em humanos, a gente vai multiplicar esse cara em ovos, em células, em outros tipos de célula. Justamente por isso você já deve ter visto em algum momento algumas vacinas que são discutidas e com informações em relação à alergia ao ovo, né? Cuidado, alérgicos ao ovo, alérgicos à albumina, devem evitar esse tipo de vacina. Por que isso acontece? Simples, porque muito provavelmente essa vacina que você vai utilizar é uma vacina de vírus atenuado, perdeu capacidade patogênica, mas para isso o vírus foi multiplicado várias e várias vezes no ovo, tá? Em ovos, ou poderia ser em cultivo de células, perfeito? Então o raciocínio é esse, multiplicar vírus num hospedeiro, ou num tipo de célula que não é o hospedeiro final. No caso, se a doença causa em humanos, se o vírus causa doença em humanos, naturalmente a gente vai fazer essa multiplicação em outros tipos de hospedeiro, tá? Bom, e aí o outro tipo são os vírus inativados. Então aqui o cara está, entre aspas, morto, né? Não vou dizer que é literalmente morto, porque existe bastante discussão em relação se os vírus são vida ou não. Na verdade, eles não têm uma organização celular. Por isso que eu chamo de partícula viral, vírus toda hora. Então, nas vacinas de vírus inativado, o que acontece é, eu utilizo substâncias químicas para fazer com que o vírus simplesmente pare de funcionar completamente. Perca, inclusive, a sua capacidade replicativa. Então, muito comumente, se ouve falar que se utiliza, por exemplo, formaldeído. Tá? Então, uma substância utilizada para inativar quimicamente esse vírus. Poderia ser calor também, enfim. Existem várias outras técnicas. O que você precisa lembrar é que, nesse caso, o vírus, quando ele for injetado em você, ele não vai se multiplicar. Ele está morto. Portanto, o seu sistema imunológico ele tem um número limitado de partículas virais para entrar em contato, processar, depois apresentar para os linfócitos TCD4 e, posteriormente, fazer o treinamento imunológico, tá? Das inúmeras respostas imunológicas que nós possuímos. Mas vamos simplificar o raciocínio? Bom, o seu sistema imunológico ele vai ter uma quantidade limitada de partículas virais para gerar a produção de anticorpos em você. Simples assim, tá? E o outro exemplo de vacina baseada em plataformas clássicas, e aqui o raciocínio já muda um pouquinho, porque indiretamente também é baseado em tecnologias um pouco mais recentes, né? São as vacinas de subunidades ou vacinas de antígeno isolado, componentes virais isolados. Então eu preciso produzir parte desse vírus para então produzir a vacina e posteriormente fazer a inoculação, a introdução desse material numa pessoa ou num animal. E como é que eu faço para produzir industrialmente proteínas? Como é que eu faço para produzir proteínas em larga escala? Bom, para isso nós utilizamos a tecnologia do DNA recombinante.
Por isso que, naturalmente, eu preciso conhecer qual é o genoma daquela espécie, qual é o genoma daquele vírus, qual é o material genético dele, para posteriormente eu, por exemplo, produzir vacinas de antígeno específico, tá bom? Isolado. Então aqui nós estamos vendo um esquema, um modelo baseado no vírus da hepatite B, tá? Então o antígeno, ou seja, o componente que vai treinar o seu sistema imunológico, ele é uma proteína e naturalmente ele possui um gene, tá bom? Uma informação genética. Então eu primeiro preciso conseguir esse gene desse antígeno, nesse caso aqui da vacina, do vírus da hepatite, e posteriormente eu vou introduzir esse gene em um vetor molecular, num plasmídio de bactéria, perfeito? Fundindo esses dois, nós temos o que nós chamamos de DNA recombinante. E aí, professor, o que a gente faz depois disso? Veja, você não quer o gene, você quer a proteína. Lembra que a lógica dessa vacina que a gente está discutindo é a subunidade. Eu quero aquela proteína para poder, então, treinar o meu sistema imunológico, tá bom? Então, eu vou pegar esse DNA recombinante e introduzir em uma célula que vai sintetizar a proteína para mim, que vai biosintetizar essas proteínas para mim. Então, dá uma olhadinha aqui que esse DNA recombinante veio para dentro dessa célula. Aqui é um exemplo de uma célula de fungo, uma levedura. Inclusive, se você tiver um pouquinho de curiosidade e for atrás, você vai descobrir que os antígenos, que as partículas da vacina da hepatite B foram produzidas por Saccharomyces cerevisiae. Então, existem algumas plataformas baseadas em Saccharomyces cerevisiae. Professor, o que é Saccharomyces cerevisiae? É o fungo que faz cerveja, é o fungo que faz pão. Você pode utilizar aquele fungo bonitinho para fazer pão ou cerveja, e do ponto de vista biotecnológico, você pode utilizar esses fungos para sintetizar antígeno de vacina da hepatite B. Bom, então aqui o fungo vai transcrever, traduzir a proteína, e aqui está a grande sacada industrial, tá bom? Porque eu consigo produzir esse micro-organismo em grandes tanques, então eu ganho escala de produção, e ao final eu purifico esse meu antígeno, essa proteína, no nosso contexto, né, do vírus da hepatite B, e posteriormente faço purificação, então invase e distribuição. Vejam, aqui a gente está discutindo só como essas vacinas são produzidas, tá? Em nenhum momento eu estou falando sobre se ela testa, se é eficiente, se passou por ensaios de fase 1, de fase 2, não, a gente está discutindo em linhas gerais como elas são produzidas. Então, os três métodos discutidos até aqui, atenuação de vírus, inativação de vírus ou produção de antígenos isolados, eles são baseados em ferramentas de biotecnologia. Então, se você não conhecia o conceito ou a definição do que é biotecnologia, lembre-se, todas as vezes que você estiver utilizando alguma célula, tecido ou produto celular, gerando algo que resolve, no nosso contexto, um problema de saúde, você está fazendo biotecnologia. Então, em essência, até mesmo as vacinas mais velhas, entre aspas, né, ou as vacinas que muitos acham que são mais seguras, porque foram desenvolvidas há muito mais tempo, elas também são baseadas em biotecnologia, em ferramentas biotecnológicas. Só que aí, agora a gente precisa discutir como as atuais vacinas, ou as vacinas de nova geração, as vacinas que ficaram famosas nos noticiários, para o bem e para o mal, infelizmente, como é que elas foram produzidas, como é que elas funcionam e qual é o princípio de todas elas. Lá atrás eu mencionei superficialmente como elas funcionavam. E agora eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe o que é uma vacina de vetor viral, como é que ela treina o sistema imunológico e o que é uma vacina de RNA mensageiro e como ela treina o seu sistema imunológico. Então se prepare que agora a gente vai precisar de uma série de conceitos. Eu vou relembrar com vocês uma série de conceitos lá da genética, lá da biologia molecular, lá da imunologia, mas vai ficar bastante fácil de se entender tudo que iremos discutir. Então, inicialmente eu vou falar das vacinas de vetor viral. Então, lembra, vacina de vetor viral tem um vírus que vai funcionar, entre aspas, como um carteiro que vai entregar material genético de interesse na célula hospedeira, na minha e nas suas células. Você que tomou a vacina AstraZeneca, a vacina de Oxford, ou você que tomou a vacina da Johnson & Johnson, você utilizou uma vacina baseada nesse tipo de tecnologia que eu vou mostrar aqui.
Então, o que eu estou observando nessa imagem? Eu estou observando o vetor viral. Então, esquece coronavírus agora, tá? A gente vai falar do coronavírus daqui a pouco. Aqui eu estou observando a estrutura de um vírus que vai carregar o material genético do coronavírus, do SARS-CoV-2. Então, perceba que ele tem, de fato, a estrutura de um vírus normal, assim como a gente já tinha discutido e visto lá atrás. Professor, qual é a principal característica de um vetor viral eficiente? Bom, para as vacinas, lembrem-se, esse vetor viral ele não é replicante. Então você anota isso aí lá no seu caderninho. Ele não é replicante. Significa dizer que se, por exemplo, eu introduzir em você 5 milhões de partículas virais dessa, acabou, não vai ter multiplicação. Então ela vai entregar o material genético do jeito que a gente vai discutir daqui a pouco, mas eu não vou ter esse vírus se multiplicando dentro de mim. Do ponto de vista de saúde, isso é bastante importante, tá? Porque torna a vacina mais segura. E no caso de vacina propriamente dita, porque a tecnologia do vetor viral ela pode ser aplicada em outros contextos, tá? Como edição de DNA, terapia gênica, outras coisas. Mas pensando em vacina, tem uma segunda característica que você não pode esquecer. Esse vetor viral que vai ser utilizado, ele não pode ser integrante. Ele vai entregar o material genético nas tuas células, mas o material genético não vai passar a fazer parte do teu DNA. Então, aquele monte de bobagem, é literalmente bobagem, que a gente viu no começo da pandemia, onde tinha algumas pessoas dizendo assim, olha, mas essa vacina vai mudar o meu DNA, olha, mas essa vacina vai ter problema A, B e C, olha, você vai virar isso, vai virar aquilo. Mentira. Por quê? Porque os vetores virais utilizados nas vacinas, tá? nessas vacinas, eles não são replicantes e eles não integram o material genético deles, ou nesse caso que ele está introduzindo em você, ao seu. Então, o material genético que ele entrega fica lá ó, no núcleo, paradinho, sendo expresso, sendo transcrito com frequência, mas ele não se integra, ele não cola, ele não passa a fazer parte do DNA da sua célula. Tá? Então, existem vários tipos de vetores virais. Então, existem lentivírus, que são utilizados como vetores. Existem os adenovírus. Existem tecnologias baseadas em herpes vírus. Bom, a gente não vai discutir os detalhes dos vetores virais, porque esse não é o nosso objetivo, né? O que certamente você tem que saber e lembrar é que, dependendo do que você quer fazer, dependendo de qual aplicação você vai dar, né, a esse vetor viral, você vai utilizar tipos diferentes, porque eles têm mecanismos de funcionamento específicos. Bom, então esse é o raciocínio central de um vetor viral que é utilizado nas nossas vacinas, em algumas vacinas que são utilizadas no Brasil e no mundo. Professor, então entendi. Peraí. Então, esse vetor viral ele vai carregar material genético e esse material genético vai ser entregue nas minhas células. Isso. Mas que material genético ele vai levar? No nosso caso, parte do material genético do coronavírus, especificamente relacionado a uma proteína conhecida como proteína S, ou proteína spike, ou proteína espinho, ou espículas do coronavírus. Então, lá atrás, quando a gente estava vendo a estrutura do coronavírus, no nosso segundo slide, vocês viram que aqueles vírus tinham como se fossem espinhos, né? E esses espinhos são proteínas importantíssimas para que o SARS-CoV-2 consiga invadir as tuas células. Então, é justamente isso, tá? Para que o vírus ele possa conseguir te invadir, ele necessariamente tem que te reconhecer e se ligar, ele tem que encostar para então conseguir entrar em você. Então, veja. Esse vetor viral, esse contexto de vetor viral, existe o material genético do coronavírus, codificando qual informação, professor? Proteína spike. Então, você vai produzir a proteína spike. Tá? Então, a informação genética da proteína S vai ser transcrita em você, vai ser traduzida em você e, posteriormente, ela vai ser capturada pelo seu sistema imunológico. E o que o vetor viral faz? Bom, ele vai lá entregar para você a informação genética do coronavírus. Então, vamos ver esse esqueminha aqui, tá? Então, essa aqui é uma imagem que ilustra muito bem e muito fácil de se entender, tá? Qual o mecanismo de ação de um vetor viral. Então, aqui a gente tem um adenovírus, inclusive usado na vacina da AstraZeneca, da Johnson & Johnson, tá? Bom, então dentro dele existe uma sequência gênica que te interessa. Aqui no nosso contexto qual é? O gene é a informação genética da proteína S do coronavírus. É contra essa proteína que eu quero treinar o seu sistema imunológico.
Então, ó, esse vírus dentro de você, ele vai passar da membrana plasmática e posteriormente ele vai chegar lá na membrana nuclear. E vai, na membrana nuclear, após ela, né, deixar dentro do seu núcleo o material genético que vai ser utilizado. Então, aqui, o que ele está fazendo? Ó, ele veio de fora, entrou na tua célula, passou pela membrana plasmática, passou pelo citoplasma, chegou lá na carioteca, na membrana nuclear. Então, ele se liga e, posteriormente, vai deixar o material genético lá no seu núcleo. Por que isso é verdade? Por que tem que ser assim? Lembrem-se, em eucariotos como nós, o processo de transcrição acontece no núcleo. Bom, se a gente estivesse falando de bactéria, o raciocínio ia ser um pouquinho diferente. Então, todo o maquinário, todas as proteínas necessárias para que um gene seja transcrito residem no núcleo. Então, faz todo sentido que esse vetor viral seja capaz de chegar até o núcleo das suas células, então entregar esse material genético lá, tá bom? E aí eu vou frisar mais uma vez. Ele deixa esse material genético lá, essas sequências serão transcritas, posteriormente serão traduzidas no citoplasma, mas elas não se colam, elas não se integram ao seu DNA. Perfeito? Então, professor, posteriormente vai acontecer o quê? Bom, então essa sequência gênica vai ser transcrita aqui no núcleo e posteriormente esse RNA mensageiro com as características necessárias para que ele seja deslocado, né, para que ele consiga se movimentar para o citoplasma, ele chega até o citoplasma, onde ele vai ser traduzido por ribossomos 80S, né, eucarióticos. Perfeito? Então, esse é o raciocínio. Então, passa primeiro pela membrana, depois o vetor viral entrega no núcleo, o material genético aqui é transcrito e, posteriormente, ele vai ser traduzido no citoplasma. Qual é a grande sacada? Essa aqui, essa proteína. Então, significa dizer que essa tecnologia de vacina ela é baseada na utilização do seu sistema de transcrição e de tradução para que você produza em grandes quantidades a proteína spike. Então é essa proteína aqui que posteriormente vai ser capturada e reconhecida pelo seu sistema imunológico. Então eu posso te dizer, certamente, que se deu tudo certo, se você conseguiu gerar resposta imunológica, porque existem vários fatores que determinam isso, mas se você gerou resposta imunológica, pode apostar, você gerou resposta imunológica específica contra o alvo que o seu sistema imunológico foi treinado. No caso, a proteína S, a proteína spike. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e vou discutir e explicar por que esse treinamento específico é tão importante, tá? E por que ele torna essas vacinas tão eficientes. Então, esse é o raciocínio básico de uma vacina de vetor viral. Melk, eu posso aplicar essa tecnologia em outros contextos? Pode. Esse esquema, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é o esquema utilizado para se fazer terapia gênica, por exemplo, que é um outro produto biotecnológico, uma outra ferramenta biotecnológica. Mas se eu quisesse colocar num vetor viral como esse, a sequência contra um vírus que causa uma outra doença, poderia fazer, certo? Então, essa sequência que fica dentro desse vetor viral, ela é editável, tá bom? Eu posso, então, customizar esse sistema para, eventualmente, qualquer tipo de aplicação ou doença que eu queira fazer o treinamento. E vou te falar uma coisa, pode apostar e escrever isso que eu vou te falar. Certamente, depois da pandemia, muitas vacinas contra outras doenças, que vão te prevenir contra outras doenças, serão baseadas ou em vetores virais ou em tecnologia de RNA mensageiro, tá? Então, dando continuidade ao outro tipo de vacina que a gente precisa discutir, aqui nós estamos vendo um esquema, uma estrutura que explica como funciona uma vacina de RNA mensageiro. Então, deixa um pouquinho de lado aquela ideia dos vetores virais, aquele mecanismo de funcionamento das vacinas de vetor viral e da função do vetor viral nesse contexto. E agora, vamos mudar a chavinha para as vacinas de RNA mensageiro. Então, a primeira diferença clara é o tipo de molécula que vai ser introduzida dentro de você. Vacina de vetor viral coloca em você uma sequência de DNA, que vai ser transcrita, traduzida, enfim, como a gente já discutiu agora há pouco. Uma vacina de RNA mensageiro introduz uma estrutura de fita simples, um ácido nucleico de fita simples, uma molécula de RNA. E aqui nessa imagem, a gente consegue reconhecer uma série de características extremamente importantes para que essa vacina, esse sistema de treinamento imunológico funcione.
Então, aqui nessa imagem, eu observo um RNA mensageiro com estrutura eucariótica. Você fala assim, vixe, professor, eu estou vendo só um monte de caixinha azul, bolinha, cilindro verde. Mas olhando essa imagem, você consegue reconhecer que é um RNA mensageiro. Por quê? Primeiro, aqui eu observo uma estrutura conhecida como estrutura CAP. Isso só existe em RNA mensageiro eucariótico. O seu sistema de tradução só é capaz de reconhecer RNAs mensageiros que têm essa estrutura aqui na região 5'. Então, primeira característica importante. Segunda, cauda poliar, bonitinha, estrutura também característica de RNAs mensageiros eucarióticos. E aqui nessa região central, tá, é onde vai estar a informação que codifica a proteína que nos interessa. Então, nesse contexto, aqui nessa barrinha verde, nesse cilindro verde, o que eu tenho são sequências que codificam a proteína spike, a proteína S. Então, lembra que eu falei lá atrás? O raciocínio é treinar o seu sistema imunológico contra a proteína S. Aqui se repete. A diferença é a molécula que vai ser inoculada em você para que esse treinamento, então, ocorra. Então, esse RNA mensageiro, ele é baseado na sequência da proteína spike, da proteína S. Beleza, professor. Isso eu entendi. Então, parece que treinar o sistema de defesa, treinar o sistema imunológico contra essa proteína aí, parece ser bastante eficiente, já que existem diversos grupos ao redor do mundo que utilizam exatamente essa estratégia de treinamento. Só que agora, nessa imagem, a gente está vendo como essas vacinas funcionam de fato. Então, nós vamos discutir esse esquema daqui de cima, tá bom? Então, o que eu estou observando aqui? Eu estou enxergando a molécula de RNA mensageiro que está carregando, que contém, a informação para a proteína spike, mas perceba que ela está envolta numa estrutura que me lembra muito a membrana plasmática. E de fato é, tá? Então o que eu chamei de lipossoma lá atrás é essa estrutura que você está observando aqui. Então aqui dentro está a molécula de RNA mensageiro e protegendo ela, está o lipossoma, tá? Que tem uma estrutura muito similar à membrana plasmática. E tem duas funções importantes, inclusive essa estrutura. A primeira é facilitar a penetração na célula hospedeira. De novo, esse RNA mensageiro vai ter que dar origem a proteínas, a proteína spike. Então esse cara tem que entrar na tua célula. Então é muito mais fácil, é muito mais provável que esse RNA mensageiro consiga entrar nas tuas células, tá, musculares ou células de defesa, se ele estiver envolto por uma estrutura que é similar à membrana plasmática. Então, essa passagem vai ficar muito mais fácil. Então, olha aqui esse terceiro momento. Então, essa estrutura ela já está dentro da célula. Então, ela vai ser completamente desconstruída. Então, esse RNA mensageiro vai ficar disponível no citoplasma. E você presta atenção nisso. Porque vetor viral, o material genético, quando era entregue, estava no núcleo. Aqui não. Tecnologia baseada em RNA mensageiro. Essa estrutura ela é entregue no citoplasma. E se você tentar lembrar bem, por que isso é importante? Porque a tradução acontece no citoplasma. A gente está falando de célula eucariótica aqui, não esquece disso. Bom, professor, então você está dizendo para mim que a tecnologia baseada em RNA mensageiro pula aquela etapa de transcrição, depois o RNA mensageiro tem que sair do núcleo para o citoplasma? Isso. Então, quando essa molécula ela entra no citoplasma, ela já é rapidamente reconhecida pelos ribossomos. A gente viu que ela tem a estrutura necessária para ser reconhecida pelos ribossomos e, posteriormente, ela vai ser traduzida. Por isso que, muito provavelmente, você vai encontrar em vários locais as pessoas falando assim: olha, as vacinas baseadas em RNA mensageiro geram respostas mais robustas, treinamento mais rápido, você começa a treinar o sistema imunológico mais rapidamente. Agora você sabe por quê. Entrou essa sequência, rapidamente ela é traduzida. Tá bom? Bom, e aí, o que eu tenho aqui do lado direito? Eu estou observando que seria a minha proteína spike. Então, essa proteína que foi sintetizada pelo seu maquinário de tradução, posteriormente ela vai ser apresentada para o sistema imunológico. Tá bom? Então, existem sistemas específicos de apresentação de antígenos ou de partículas agressoras. Né? Complexo maior de histocompatibilidade 1, 2, a gente não vai discutir isso porque é um raciocínio da imunologia. O que você tem que entender do ponto de vista biotecnológico é que essa proteína que você sintetizou, ela vai ser apresentada para várias células da imunidade
principalmente aquelas que nós vimos lá no início, né, as células dendríticas, que posteriormente vão gerar respostas de linfócitos TCD4 e desencadear, por exemplo, a produção de anticorpos. Então, entenda o raciocínio. Você vai ter anticorpos específicos contra o agressor que você foi treinado. Seu sistema imunológico foi treinado contra a proteína spike, então, naturalmente, esses seus anticorpos serão capazes de neutralizar esses agressores. Como todo coronavírus tem proteína spike, bom, você vai estar sendo treinado contra um componente do vírus que vai ser bastante eficiente para neutralizá-lo. Tá? Então, são duas tecnologias bem diferentes, mas que ao final geram respostas de treinamento imunológico bastante robusto, respostas ativas bastante robustas. Tá? Bom, e aqui uma imagem que ilustra de um jeito um pouco mais funcional, tá? Então, o mesmo raciocínio que a gente acabou de ver, esse mesmo raciocínio que a gente acabou de discutir, perdão, deu zoom aqui, tá? Então, essas partículas de RNA mensageiro, elas podem estar tanto nas suas células de defesa, tá? As suas células dendríticas podem entrar em contato com esse RNA mensageiro e posteriormente fazer o processamento que a gente já discutiu, ou essas partículas podem entrar nas suas células musculares e aí acontecer exatamente o processo que a gente acabou de discutir e posteriormente as suas células musculares apresentarem a proteína spike para o seu sistema imunológico. Então faz sentido, né? Você ter uma administração intramuscular das vacinas da Pfizer, das vacinas da Johnson & Johnson ou da AstraZeneca. A vacina da Pfizer, muito famosa hoje em dia, né? Algumas pessoas, aliás, têm chamado indivíduos que procuram a vacina da Pfizer de sommelier de vacina, mas a vacina da Pfizer, por exemplo, é baseada nesse tipo de tecnologia, uma vacina de RNA mensageiro. Beleza, professor. Acho que consegui entender que as vacinas de RNA mensageiro vetor viral têm uma característica bem diferente daquelas que nós vimos inicialmente. Não o raciocínio do treinamento imunológico, mas o raciocínio de como os antígenos, de como as partes do vírus são produzidas para então acontecer posteriormente o treinamento imunológico. E aqui eu trouxe uma outra informação bastante interessante que mostra como a biotecnologia, além de ser importante para se compreender o processo e gerar novos tipos de vacina, também é importante para que eu consiga produzir industrialmente essas minhas vacinas, tá? As vacinas de vetores virais e, nesse caso, as vacinas de RNA mensageiro. Então, se você se lembrar, lá atrás, quando eu estava discutindo, mostrando para vocês as vacinas baseadas em antígeno isolado, eu falei assim, eu preciso produzir em larga escala a proteína lá do vírus da hepatite B. Como é que eu faço? Tecnologia do DNA recombinante. Quer dizer, então, que se você prestar atenção aqui, você vai se dar conta que a tecnologia do DNA recombinante ela também é utilizada para que eu consiga produzir os RNAs mensageiros, que eu vou colocar dentro de um lipossoma, colocar no vidrinho da vacina e posteriormente fazer a administração, a injeção em você. Tá? Então aqui não é o raciocínio de como a vacina funciona não, viu? Só que é o raciocínio de como ela é sintetizada, como é que ela é produzida industrialmente. Então aquela sequência do coronavírus, da proteína spike, colocada num plasmídio, aí industrialmente eu faço a produção desses RNAs mensageiros, utilizando RNAs polimerase específicas. Quando eu tenho uma fita simples, eu posso posteriormente fazer o encapsulamento. Então o que é encapsulamento, professor? É pegar aquela estrutura bonitinha de gordura, aquela membrana do lipossoma, e então fazer o envolvimento da molécula de RNA mensageiro. Tá? Então está aqui o RNA mensageiro prontinho, que posteriormente ele vai ser encapsulado. Eu discuti com vocês, mostrei na verdade, né, que se utiliza muito os lipossomas, que parecem com a membrana plasmática estruturalmente. Mas veja que existem outras tecnologias de encapsulamento que podem ser utilizadas também para se produzir essas vacinas. Tá? E aí, naturalmente, conhecendo o contexto de debate e discussão em relação a essas vacinas, saibam que essas vacinas foram desenvolvidas há bastante tempo. Daqui a pouco eu vou contar a historinha da idealizadora das vacinas de RNA mensageiro, que vai deixar ainda mais claro que elas são tecnologias relativamente antigas. Não tão velhas assim, mas também
joga por terra certamente essa história de que elas foram desenvolvidas num tempo muito rápido, num tempo recorde, e por isso que teoricamente elas não seriam seguras. Elas são seguras sim, porque há vários anos elas vêm sendo desenvolvidas. Aqui a gente falando no caso das vacinas de RNA mensageiro, tá? Então veja, desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro, olha o ano, 2012. Então, esse tipo de tecnologia já estava sendo discutida no artigo de revisão, isso aqui é um artigo de revisão, lá em 2012. Trabalhos mais novos, novas plataformas para produção de vacina da Covid-19. Nova era da vacinologia, vacinas de RNA mensageiro. Então, existem vários trabalhos mostrando como essas vacinas são eficientes e como elas podem ser muito úteis para nós, porque se você perceber bem, se você parar para raciocinar bem, elas fazem treinamento imunológico bastante específico e bastante eficiente. Então, vamos parar para analisar o contexto que nós temos hoje no Brasil? Professor, eu entendi a lógica das vacinas, a biotecnologia relacionada a elas, mas o que é que eu tenho de disponível atualmente para então utilizar como vacina, né? Então, as vacinas de vetor viral disponíveis hoje no Brasil são as vacinas da Johnson & Johnson e da AstraZeneca, como eu já havia mencionado anteriormente. Então, essas duas vacinas de empresas de biotecnologia diferente utilizam o vetor viral como mecanismo de treinamento e o vetor viral conhecido como adenovírus 26, tá? Veja que o vetor viral é exatamente o mesmo, AD26 vem de adenovírus. A Coronavac, que é uma outra possibilidade para a imunização das pessoas, mas a Coronavac ela é baseada em vírus inativado, então não tem nada a ver com as vacinas que a gente acabou de discutir, né, com essas novas tecnologias que a gente acabou de discutir. Então, a cepa é a CZ02, tá? Se você for lá no site do Butantan agora, dar uma lidinha, tentar saber como é que eles produzem, onde ficam e tudo mais, você vai ver essas informações bonitinhas lá. E a vacina baseada em RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer. Nos Estados Unidos existe uma outra possibilidade, que é a vacina da Moderna, né? Vocês devem ter ouvido falar disso também em algum momento. Mas no Brasil, a vacina da Pfizer atualmente muito mais amplamente utilizada, né? Graças à disponibilidade um pouco tardia, mas agora disponível, sim, são baseadas na tecnologia de RNA mensageiro. Então agora você pode naturalmente discutir com qualquer pessoa ou conversar com ela sobre qual o princípio geral biotecnológico, genético, microbiológico dessas vacinas. Elas treinam o sistema imunológico, sim, mas fazem isso por mecanismos completamente diferentes. Eu tô distraído aqui. Tá fazendo muito barulho quando eu aperto aqui. Tá de boa, né? Você vê que eu tô aprendendo. Bom, então, como forma de ilustrar como essas vacinas são seguras, como essas vacinas são muito importantes para resolver um grave problema de saúde pública que temos hoje, eu vou mostrar para vocês o contexto histórico da produção das vacinas de RNA mensageiro, das vacinas baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, tá? Então, se você nunca ouviu falar, essa senhorinha muito bonita que está aqui, do lado direito, se chama Katalin Karikó. Ela é húngara, vive nos Estados Unidos, mas é húngara, tá? Por isso que o nome é tão bonitinho, Karikó, né? Então, foi essa senhora que, junto com suas pesquisas ao longo dos seus anos de desenvolvimento e pesquisa como bioquímica, percebeu o grande potencial da utilização do RNA mensageiro como molécula para utilização terapêutica, ou nesse caso de profilaxia, né? Produção de vacinas. Então, lá nos anos 90, no começo dos anos 90, a Katalin Karikó começou então a desenvolver o que hoje nós utilizamos facilmente, com frequência, de forma gratuita, na forma de vacina, para treinar o nosso sistema imunológico contra
um componente específico do coronavírus. Então você está vendo aqui um resuminho do que eu acabei de falar, né? Proteína spike do coronavírus, ela é só uma partezinha. Produção da vacina de RNA mensageiro, administração no indivíduo, por consequência, nós temos a produção de mecanismos de defesa, tá? Então, lembra, lá nos anos 90, essa senhorinha começou a desenvolver esse tipo de tecnologia. Então, tá aqui, uma imagem bonita, mostrando aonde o cientista tem que estar. Cientista, o ambiente natural dele é o laboratório. E se você se der conta, você vai perceber que nessa foto ela estava bem mais jovem do que ela está agora, né? Então, aqui, o que ela estava fazendo nesse período? Desenvolvendo vacina. Vários de vocês que estão ouvindo essa nossa discussão agora, que estão acompanhando essas informações, não eram nem nascidos quando ela estava lá trabalhando arduamente para que você conseguisse estar vacinado hoje. Se você tem 20 anos, se você tem 18 anos, você muito provavelmente não era nascido quando ela estava desenvolvendo tudo isso. Perfeito? E outra informação importante e relevante sobre ela é que ela é a vice-presidente da BioNTech. Se você nunca ouviu falar, essa vacina, a vacina do coronavírus, né, contra o coronavírus, SARS-CoV-2, ela é um produto da Pfizer com uma outra empresa chamada de BioNTech. Então veja, ela é cientista, passou vários anos desenvolvendo, produzindo esse tipo de produto, essa tecnologia, mas ela também conseguiu colocar esses produtos, que eram só teóricos no início, disponíveis para a população. Perfeito? E aí eu trouxe alguns trabalhos para ilustrar e comprovar exatamente isso que eu estou contando para você, né? Você pode simplesmente fazer assim, vixe, o professor deve ser daqueles cientistas que quer defender os colegas da área dele. Mas não é o caso não, viu? Quando eu digo que elas estão sendo desenvolvidas há muito tempo, desde os anos 90, é verdade. Se você der uma olhadinha aqui, esse trabalho, por exemplo, ele vem de 2005, olha aqui o ano, Aqui vem todas as informações da revista e aqui o ano, 2005. Em 2005, a vacina já estava sendo adaptada. Todos os problemas relacionados a ela, e eles de fato existiam, eles estavam sendo corrigidos, ajustados, perfeito? Então, hoje elas são extremamente seguras, porque há muitos anos, algumas décadas, esse tipo de tecnologia foi desenvolvida, foi aprimorada para que hoje você conseguisse utilizar esse tipo de tecnologia. E um problema clássico das vacinas de RNA mensageiro anos atrás é que, de fato, ela gerava respostas inflamatórias muito intensas, né, reações alérgicas. Então, a Katalin Karikó, com seus colegas, entendeu porque que essas vacinas lá atrás elas tinham alguns efeitos colaterais e conseguiu corrigir. Tá bom? Vale a pena posteriormente também, se você quiser, ir atrás desses textos aqui e se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto também. Então, prova mais do que cabal, ilustrando para ti que essa tecnologia vem sendo desenvolvida há bastante tempo. Então, eu trouxe também uma outra imagem que ilustra qual é a informação que existe lá na vacina de RNA mensageiro. Lembra que eu mencionei assim, tem esse RNA mensageiro, carrega, codifica a proteína spike, né? Carrega informações para a tradução da proteína spike. Se eu pegasse aquela molécula de RNA mensageiro e desse um zoom, fosse enxergar ela bem de pertinho, era exatamente isso que eu ia conseguir observar. Veja que aqui existem vários Cs, Us, Gs, As, caracteristicamente uma molécula de RNA mensageiro. Então essas são as informações de RNA, informações genéticas, que os seus ribossomos leem e traduzem em algo que nós conhecemos como a proteína spike. Tá bom? Então, aqui está a estrutura do RNA mensageiro e a sequência. Professor, qual é uma das principais vantagens desse tipo de tecnologia? A gente já vai falar sobre as mutações que algumas cepas virais acabaram adquirindo, desenvolvendo. Mas se você se der conta, dá uma olhadinha aqui do lado direito. Eu tenho uma numeração, né? 100, 200, 300, 400, enfim, sequência inteira. Mais de 4.200 nucleotídeos. Com uma vacina dessa, a gente consegue, com uma velocidade bastante rápida, reconhecer, por exemplo, uma região que foi mutada e posteriormente fazer a substituição.
Então, digamos que essa região da proteína spike lá do coronavírus, da variante Epsilon, Delta, P1, a gente ouve isso nos jornais com frequência, né? Então, imagine que essa região aqui, essa sequência mudou. Ó, aqui tá G, U, G, 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 C. Imagina que mudou lá no coronavírus, uma nova cepa. Então, a gente consegue, na vacina, trocar exatamente a região que foi mutada e, posteriormente, adaptar muito mais rapidamente do que se eu fosse trabalhar com as demais tecnologias. Então, por isso que você muito provavelmente deve ter ouvido falar, né, ou lido em notícias, que a Pfizer e a BioNTech mencionou que em poucos meses seria capaz de fazer uma adaptação, de produzir a vacina específica contra alguma dessas variantes, né, dessas tantas variantes que têm surgido ao longo dos últimos meses, em função do atraso na vacinação ao redor do mundo. Então, essa é a resposta. Não é porque é inseguro, não. É porque a tecnologia em si ela é bastante customizável, facilita muito a nossa vida quando, por exemplo, precisamos aplicar num outro contexto, contra uma outra cepa. E lembrando que esse tipo de raciocínio a gente está discutindo em relação à vacina contra o SARS-CoV-2, né? O novo coronavírus. Mas a gente consegue aplicar exatamente esse mesmo raciocínio contra outros vírus. Eu posso aplicar esse raciocínio para treinar o seu sistema imunológico contra antígenos ou componentes de câncer. Então, as aplicações desse tipo de tecnologia são muito diversas, tá? E justamente por isso que ela é uma ferramenta tão poderosa, e justamente por isso que um grupo farmacêutico tão poderoso quanto a Pfizer resolveu apostar nesse tipo de tecnologia, tá? Marcos, olha mais um pouquinho de água, por favor. Porque eu tô parecendo um carro álcool hoje. Bebendo tudo, não? Café? Não, café quero não. Valeu, obrigado. Tá dando pra acompanhar direitinho, hein? Essa criatura aqui que eu tô mostrando, né? Essa pesquisadora, nos anos 90 ela ficava pedindo financiamento. Oh, tem uma tecnologia aqui pra tratar câncer. Tratar câncer, tá louca? Tem noção? Que é isso aí? Aí, ó. Quanto que a Pfizer tá ganhando agora de dinheiro? Foda. Cientista é tudo assim, ninguém acredita na gente no começo. Os que prestam, né? Bom, então agora que a gente já tem uma ideia melhor de como essas vacinas de nova tecnologia, de nova geração, funcionam, eu vou mostrar para vocês aspectos relacionados a duas novas variantes que ganharam os noticiários e a preocupação da comunidade científica ao longo dos últimos meses, né? Nos últimos meses, duas variantes em específico, a variante Delta e a variante Epsilon, que surgiu lá nos Estados Unidos, têm atraído a atenção dos noticiários e também da comunidade científica. Então a gente vai entender o que são essas variantes e quais são os problemas que elas podem causar, quais são as dificuldades que elas podem causar em relação à utilização das vacinas. Então vejam só, antes de eu falar de todas essas variantes, eu inicialmente preciso que você entenda o que de fato é a proteína S e o que danado é a proteína spike. Essa proteína ela é fundamental para que o vírus consiga invadir você. Ponto. Não à toa, quando você lava a sua mão, quando você usa álcool em gel, você destrói a estrutura, o envelope do vírus, onde essas proteínas se encontram. Por consequência, o vírus perde a capacidade de te invadir, você inativa ele, você dificulta a capacidade dele em invadir você. Então, essa estrutura bonitinha que vocês estão vendo é a proteína spike. Então, isso é uma estrutura tridimensional da proteína S. Perfeito? Então, o coronavírus, sem isso aqui, não consegue invadir você. Muito dificilmente ele vai conseguir invadir você. Porém, quando
mutações, ou seja, quando modificações na informação genética original do vírus e posteriormente na proteína ocorrem, bom, essas mutações na proteína S podem ser eventualmente problemáticas. Por quê? Porque elas vão alterar a forma como o vírus consegue ou não te invadir. Se você parar para lembrar, nós treinamos o sistema imunológico exatamente contra essa proteína. O que significa dizer que mudanças nela podem dificultar a ação do sistema imunológico lá no futuro. Então, quando você em algum momento ouve alguém mencionar assim, olha, tal variante, ela pode driblar o sistema imunológico, tal variante, ela pode fazer com que os nossos anticorpos sejam inefetivos. Bom, o que a pessoa está querendo dizer, do ponto de vista genético, molecular e imunológico, é o seguinte, você teve o seu sistema imunológico treinado contra uma versão da proteína spike. Portanto, os seus anticorpos são capazes de se ligar e neutralizar a essa versão que você foi treinado. Se surge uma nova variante e essa nova variante tem uma outra versão da proteína S, bom, pode ser, pode, estou dizendo que pode, estou dizendo que vai. Pode ser que o seu sistema imunológico, que os seus anticorpos percam a eficiência que eles tinham anteriormente. Tá? Então, os seus anticorpos se ligam a essa estrutura aqui, a proteína spike. Então, nesse modelinho, nesse esquema que vocês estão vendo aqui, o que acontece? Está aqui, SARS-CoV-2, novo coronavírus. Veja que nessa região mais externa, você está observando o envelope, e ligado, imerso nesse envelope, eu estou enxergando a proteína spike. Então, essa proteína spike, essa proteína S, se liga a um grupo de receptores existentes em nossos tecidos vascularizados, conhecido como proteína ACE2, enzima conversora de angiotensina 2. Todo mundo tem isso aqui. Nossos tecidos vascularizados estão cheios dessa proteína que fica na membrana das nossas células. Então, a proteína spike ela é capaz de se ligar a esse receptor nosso, esse receptor que é humano. Tá? Qual é a lógica do anticorpo? Qual é a lógica da vacinação? É treinar o seu sistema de defesa para neutralizar essa proteína spike. Então, se elas são neutralizadas, o vírus ele não consegue se encaixar nos seus receptores e, por consequência, ele não consegue te invadir. Então, a gente treina o seu sistema imunológico contra essa proteína spike. Agora, se o vírus muta, se ele tem uma nova versão, onde essa proteína modifica, bom, o que vai acontecer? Os anticorpos eles serão menos eficientes em se ligar a essas proteínas e, por consequência, ele vai ter mais chance de se ligar aos receptores ACE2 e te invadir posteriormente. Então, é por isso que a gente discute tanto a importância de evitar que essas mutações ocorram, porque quando essas mutações nos vírus ocorrem na proteína spike, isso representa um perigo bastante grande. Perfeito? Bom, e algumas dessas mutações já estão acontecendo e já estão sendo catalogadas. Eu quero deixar claro que mutação em vírus acontece com frequência, tá? Isso é uma característica natural deles. Então, todo vírus se replica bastante e quanto mais ele se replica, maior a chance de acúmulo de mutações. Então, essa é a lógica do fique em casa, essa é a lógica do use máscara, essa é a lógica do vamos vacinar todo mundo. Se você dificulta o espalhamento do vírus, por consequência, ele se replica menos, se multiplica menos, diminui as chances de acúmulo de mutações e essas mutações podem estar associadas a novas variantes. Então, aqui a gente está vendo a variante Delta, tá? Que surgiu na Índia. Então, ela é conhecida como B16172 ou variante Delta, né? Variante Delta é mais fácil da gente discutir e conversar. Onde é que ela surgiu? Na Índia. Olha só o que eu acabei de mencionar. Quanto mais um vírus se multiplica, maior a chance dele acumular mutações. Perfeito? Se a gente for parar para observar, a variante Delta e a variante Epsilon surgiram em locais onde existia um certo negacionismo da doença. A Índia, no início, achava que era bobagem. Por consequência, multiplica o vírus, nova variante. Tá? Então, ela é uma variante preocupante para a Organização Mundial da Saúde. Tá? E algumas mutações aconteceram. Então, aconteceram mutações numa região da proteína spike conhecida como região N-terminal e também aconteceram mutações em uma região da proteína spike conhecida como região de ligação ao receptor ACE2. Olha o que eu tinha acabado de mencionar.
Se existe esse tipo de mutação, principalmente numa região de ligação, e por conta disso o vírus consegue escapar do sistema imunológico, a chance de você adoecer acaba aumentando. Tá? Então essas numerações que vocês estão vendo aqui, elas representam a posição lá na sequência de material genético do coronavírus, onde houve essa mutação. Perfeito? Então, aqui é a posição, e aqui do lado esquerdo e do lado direito a gente tem as letras que representam o aminoácido modificado. Então, modificações genéticas, quando acontecem em regiões de proteína, região codificante, elas alteram a versão final dessa minha proteína. O que é que você tem que lembrar aqui? Bom, que existem algumas mutações que aconteceram na variante Delta. Qual é a consequência final disso? Bom, essas mutações tornaram a primeira dose basicamente sem efetividade. Então, quando você toma a primeira dose de uma vacina, naturalmente você tem uma parte de resposta, né? Você tem uma resposta imunológica parcial. Então, o que os trabalhos têm mostrado em relação à variante Delta é que essas mutações que ocorreram em regiões específicas da proteína Spike ajuda o vírus a fugir dos seus anticorpos. E aí, para você estar protegido contra ela, você obrigatoriamente tem que ter tomado as 2 doses. Mesmo que ainda assim, mesmo com as 2 doses, você ainda se observa, uma diminuição na efetividade dessas vacinas, tá? E aí, para você não dizer que eu estou inventando isso, você achar que eu estou tentando vender o peixe das vacinas, está aqui, tá bom? Sensibilidade reduzida contra o SARS-CoV-2 da variante Delta. Então, os anticorpos perdem ou diminuem a capacidade de neutralização em relação à variante Delta. Você fala assim, professor, mesmo se eu tiver tomado a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, sim, perfeito? Isso é um problema. Então quer dizer que se eu adoecer agora eu vou ter um quadro grave? Não. A gente não está discutindo aqui se a doença se tornou mais ou menos grave. Se essa coronavirose, a Covid-19, se tornou mais ou menos grave em função da variante Delta. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando que essas variantes diminuem a eficiência das vacinas. Tá? Então aqui, só para ilustrar muito rapidamente, nesse texto, nesse artigo, existem algumas regiões da proteína que estão modificadas. Então, aquela região que eu falei, que se liga aos receptores, tá? Então, a gente consegue fazer uma série de análises e entender como fica a versão final da proteína spike de uma variante como essa que a gente está discutindo, certo? Bom, e a outra variante de preocupação é a variante Epsilon, que surgiu lá na Califórnia, surgiu lá nos Estados Unidos. Tá? Perceba que existem também algumas mutações nas mesmas regiões que eu já havia mencionado anteriormente. Tá? Bom, do ponto de vista genético, acredita-se que essa variante lá nos Estados Unidos surgiu mais ou menos em 2020, metade do ano de 2020, isso aqui é um valor aproximado de uma análise genética conhecida como relógio molecular. Bom, a gente tem como sim rastrear quando uma mutação genética surgiu, quando ela aconteceu, tá bom? Mas o que interessa nesse contexto é que essa variante, a variante Epsilon, com essas modificações, com essas mutações, pode diminuir em até 2 vezes a eficiência das vacinas, perfeito? Isso é bastante preocupante, tá? Então perceba aqui, que a variante Epsilon, ela é muito mais comum, a propagação dela é muito mais intensa no hemisfério norte, especificamente nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ainda mais comum na Califórnia, tá? Então, se você der uma observadinha nesse gráfico aqui, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo em azul e em laranja a variante Epsilon, tá? Que é conhecida também por essa nomenclatura, B1427 ou B1429. Tá? Então, perceba que em relação a todos os casos no mundo, a frequência dela ainda é pequena. Nos Estados Unidos é maior. Então é muito mais comum, muito mais facilmente eu encontro a variante Epsilon nos Estados Unidos do que no resto do mundo. Agora, quando eu comparo com o número de casos de pessoas com Covid-19 lá na Califórnia, veja que a quantidade de casos causados pela variante Epsilon é altíssima. Bom, por que isso aconteceu? Certamente tem um monte de gente que está vacinado e, o que os dados têm mostrado é que essa variante, especificamente, ela tem uma certa capacidade de conseguir fugir das suas respostas imunológicas, das suas respostas de neutralização em relação aos anticorpos, perfeito? Então, está aqui um resultado facinho demais de se enxergar. Então, vou contar rapidamente o que é que ele significa. Então, esse é um resultado desse trabalho, desse artigo. Então, observe que
que a eficiência, nesse caso, quanto maior, melhor, tá? Nesse gráfico. Então, observe que, quando a gente considera a variante epsilon, a capacidade de neutralização de anticorpos diminui, perfeito? Você tem que levar em consideração que quanto mais alto esse valor, melhor. Então, o que é G614, professor? Isso aqui é um tipo de coronavírus, tá? Como se fosse um coronavírus padrão. Então, quando a gente para comparar com a eficiência das vacinas, veja que o valor fica menor quando eu estou analisando a capacidade de neutralização de anticorpos contra a variante epsilon, tá? Isso também é válido para vacina da Pfizer ou a vacina da AstraZeneca também. Veja que aqui tem uma comparação em relação, nos Estados Unidos, muito comumente as pessoas utilizam a vacina da Moderna, tá? Perfil se repete. Então, contra um coronavírus normal, existe uma característica de neutralização melhor quando eu comparo com a variante Epsilon, o mesmo acontecendo com a vacina da Pfizer e da BioNTech. Veja que esses valores estão aqui relativamente menores. Então, estatisticamente, sim, a gente já sabe que essas novas variantes podem diminuir a eficiência das vacinas. Do produto final dessa vacina, que é a resposta imunológica do seu sistema de defesa. Professor, então significa dizer que se eu tomar vacina, entrar em contato com essas novas cepas, com essas novas variantes, eu vou adoecer? Não. Significa dizer que você tem mais chance de adoecer ou de desenvolver Covid-19 caso você entre em contato com essas variantes. Por isso que, do ponto de vista biotecnológico, são tão importantes essas tecnologias todas que nós discutimos até aqui. Então, a biotecnologia, ela nos permite gerar produtos que evitam problemas como esse que a gente está falando e discutindo até esse momento, certo? Então, eu espero que vocês tenham tido um gostinho do que é a biotecnologia e como ela pode ser muito útil para casos de saúde pública, problemas de saúde pública como esse, e certamente ao longo das disciplinas e das aulas, vários tópicos interessantes sobre biotecnologia serão